Olá pessoal, convido vocês a uma discussão acerca de um tema extremamente importante, que é a dor crônica. Tem muita desinformação, muitos mitos que a gente precisa desmistificar e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Então eu convido você a aprender um pouquinho, a reconhecer as causas, o tratamento. Com mais informação você vai conseguir sem dúvida entender melhor o seu caso e aprender a conviver melhor com esse tipo de problema. Na verdade não, existem várias formas de dor, vários jeitos de sentir dor, isso depende de uma série de coisas, depende da pessoa que está sentindo, cada um tem um limiar, um jeito, um contexto emocional relacionado a alguma dor e também depende da causa, da agressão. Tem dores agudas, por um motivo evidente, óbvio, tem dores crônicas, aquelas que duram mais que 3 semanas. Dependendo do tipo de lesão e do órgão acometido, também a dor é muito diferente de um caso para outro. Tem dores que são empontadas, bem localizadas, tem dores que são mais incólicas, tem dores latejantes, lancinantes, empontada, fincada ou em queimação. Se o nervo está alterado, a dor é de outro tipo. Tem dores que duram um dia todo, outras que duram poucos minutos. Então, a dor ela tem características específicas e o médico ele vai usar essas características para determinar a causa e o melhor tratamento. Então, é muito importante a história clínica, a forma que uma pessoa individualmente a sente. Por isso é muito importante você não julgar a dor alheia, porque cada um sente de um jeito. Outra coisa muito importante são os fatores de melhora e piora. Aquilo que faz a dor piorar e que faz a dor melhorar. Esse tipo de fator também ajuda muito no diagnóstico um pouco mais preciso, uma vez que a dor é um sentimento universal, sentido por todos em ocasiões específicas. A gente tem essa divisão básica, né? Dor aguda e dor crônica. Não existe assim uma divisão perfeita entre uma e outra, mas a gente usa um critério de acima de 3 meses, a gente tende a chamar a patologia de dor crônica. Abaixo de 3 meses, a dor tende a ser mais aguda. Mas não é uma coisa que assim precisamente dividida. Se você tem uma patologia que se resolva, que a pessoa já curou, e depois de 1 mês a dor ainda persiste, opa, já é sinal de que essa dor pode ser crônica. Em alguns trabalhos científicos, os médicos usam um critério de 6 meses. Então você pode ler esses critérios, então pode variar, 6 meses, 3 meses. O mais importante não é o tempo, o prazo exato. O mais importante é entender o conceito de dor crônica. Na dor aguda, a dor tem uma causa conhecida. Eu bati meu pé, eu quebrei minha perna, tô com dor. Então a dor ela serve para alertar, ela é pra gente ir lá buscar tratamento e identificar uma doença. Na dor crônica, às vezes não existe nenhuma alteração anatômica, ou essa alteração anatômica é pequena e a dor persiste continuamente, ou até existe uma doença crônica que causa dor, mas essa dor ela não serve mais para sinalizar. Essa dor ela passa a ser a doença em si. O paciente é portador de dor crônica. Existem várias doenças que dão isso. Na população geral, por exemplo, problemas na coluna podem dar dor crônica, artrose, artrites, doenças reumatológicas, problemas relacionados a tumores, cânceres, doenças neurológicas. A gente gosta de dividir em 3 grupos assim principais. O primeiro grupo é a dor por lesão. Então eu tenho uma doença na coluna, esta lesão me leva a ter uma dor crônica. Eu tenho um problema no joelho e esta lesão do joelho me leva a ter dor crônica. Este é o tipo comum de dor onde existe uma causa anatômica e uma lesão geralmente músculo-esquelética, ortopédica, no tendão, no osso, no músculo. Existe um outro tipo de dor que é uma dor que a gente chama de dor neurológica. Essa dor neurológica é uma dor onde o trajeto de condução da dor está doente. O nervo, a medula ou o cérebro. Quando eu olho para o lugar que dói, eu não vejo lesão, não vejo inflamação, mas eu sinto dor. Essa dor é diferente. É uma dor geralmente em queimação, em pinicação, é uma dor de característica mais neurológica. O terceiro tipo é a dor mista, onde mistura a agressão e a parte neurológica. Um tipo clássico é aquela dor do ciático, onde você tem uma dor nas costas, por lesão nas costas, e essa dor ela se projeta pela perna por alteração de uma raiz, de um nervo, então é uma dor mista. Existe um quarto grupo que são dores de mais difícil classificação, como você tem na fibromialgia, que a dor é espontânea, nem é totalmente neurológica, nem é totalmente musculoesquelética, as dores de cabeça, que são as cefaleias, como enxaqueca, tensional, que também é um pouco difícil de classificar, mas
é importante dizer que aquele paciente tem uma dor crônica e não aguda. Por quê? Porque ele demanda um outro tipo de abordagem, outros medicamentos, outra investigação e outro suporte. Por isso é muito importante esse tipo de distinção. A dor crônica ela exige um tratamento bastante abrangente e é um desafio para o paciente e para o médico, porque a ideia é sempre tentar aliviar o mais rápido possível, mas aquele paciente ele já vem tendo dor às vezes há meses, anos, quando não décadas, então já existe todo um processo de modificação e de amplificação daquele processo de dor. A gente sempre às vezes pensa de uma maneira simplista, tá com dor, vamos tomar um analgésico, né? Só que na dor crônica isso não funciona assim. O analgésico às vezes não alivia em nada uma dor crônica ou alivia de forma transitória, por algumas poucas horas e logo em seguida a dor volta. O analgésico, o anti-inflamatório, ele é mais específico para as dores agudas, quando eu tenho um motivo e uma duração curta da dor. É muito comum as pessoas com dor crônica se entupirem de remédio e acabarem tendo efeitos colaterais, às vezes importantes, com o uso excessivo e abusivo de anti-inflamatório e analgésicos comuns. Ah, Leandro, mas se eu não posso tomar analgésico para dor, como é que eu vou tratar a minha dor? É muito importante que você mova o seu esforço para o tratamento correto da dor crônica, que é um tratamento preventivo. Remédios usados de uso contínuo, de horário, que possam prevenir, atenuar a experiência para que esse tratamento seja feito dia após dia. São remédios específicos que agem no nervo, no sítio da dor, são, entre aspas, analgésicos mais crônicos, que dão menos efeitos colaterais a médio e longo prazo e são mais apropriados para esse tipo de dor que dura meses e por vezes anos. Se essa dor crônica for do tipo neurológico, também é preciso que você dê um remédio que haja na parte neurológica e não é qualquer remédio que trata esse tipo de dor. Então não vai ser um analgésico simples. Outra coisa importante, doença complexa, como a dor crônica, exige medidas complexas. É importante buscar a causa e vai ter que ter controle de peso, atividade física, que também acaba liberando uma série de substâncias analgésicas e também fortalecimento muscular, alteração de dieta, controle emocional. Se você não tratar a saúde do indivíduo como um todo, você não vai ser capaz de tratar a dor crônica. Muito importante entender que cada mundo é um mundo. A dor crônica pela fibromialgia vai ter as suas medidas específicas para esse transtorno. Outra por artrose, por câncer, por problemas de coluna ou por doenças neurológicas, cada uma vai configurar um mundo às vezes bastante distante. Então é muito importante você personalizar. No caso de dor crônica, o médico é como se ele fosse um alfaiate. Ele vai ter que fazer o tratamento vestir adequadamente aquele paciente. Então cada paciente vai demandar um conjunto de fatores para poder se livrar. Não é um tratamento rápido como é para dor aguda. E a gente valoriza às vezes pequenos ganhos. Uma redução de intensidade, de frequência, um ganho funcional ou uma amplificação nas escalas de qualidade de vida. Isso às vezes é bem-vindo no tratamento da dor crônica. Esse é um tema bastante debatido atualmente, né? Quais são os grupos de risco para a dor crônica? Sem dúvida existe um componente genético. Tem pessoas que têm uma percepção de dor elevada, mais alta, um limiar de dor mais baixo. Então, às vezes, pequenas agressões periféricas podem ser lidas pelo cérebro amplificadas. Isso acontece na fibromialgia, em alguns quadros reumatológicos e até em processos articulares. Às vezes você olha a mesma lesão e uma pessoa se queixa mais de dor e a outra se queixa menos de dor. Isso depende de uma variação que é genética, que é individual. Agora, além dessa questão da predisposição e da vulnerabilidade à dor, depende, obviamente, do tipo de agressão. Porque a dor é um mecanismo de proteção. Então, sempre que você tiver uma agressão anatômica, o corpo ele pode ficar sinalizando. E no caso da dor crônica, os pacientes perdem a adaptação. É como se o alarme não parasse de disparar. Ele continuasse disparando muito além da sua necessidade. Às vezes a doença já foi revertida, ou a doença nem tem essa gravidade toda, ou até tem a gravidade, mas não tem mais a intenção de sinalizar, porque aquilo já está em tratamento. Mesmo assim, a dor persiste. Então é muito importante entender a causa
os motivos, e quando você olha esse motivo, você tem que olhar o aspecto anatômico, tem que olhar o perfil psicológico do paciente, olhar as outras doenças e, sem dúvida, qual é o perfil cultural e pessoal daquela pessoa. Tem dores que são mais descritas em regiões do mundo do que outras, então dor é um processo complexo, e dentro dessa complexidade existe sim estas variações. Na verdade, existe uma tendência do cérebro a se adaptar a algumas sensações internas e externas. Você já deve ter percebido, às vezes, que você se acostuma a um ruído e, de repente, você esquece que ele está ali. Isso acontece com o cheiro também. Às vezes você sente tanto um certo cheiro que você passa a ficar absolutamente insensível àquele cheiro, como que resistente àquele cheiro. A pressão do tato também acontece isso. O cérebro ele tende a valorizar os estímulos que aparecem, que surgem e que destoam. Aquele que acontece com muita regularidade, ele tende a diminuir a concentração. E isso também vale para a dor. Uma dor constante, o cérebro começa a desatentar para ela. Mas isso falando de um cérebro que está funcionando bem, um cérebro saudável. No quadro de dor patológica e crônica, pode acontecer exatamente o inverso disso. O cérebro começar a perceber excessivamente, ficar focado naquela dor, às vezes até dores de lesões que não estão acontecendo, que não estão inflamadas. Existem até a famosa dor do membro fantasma, onde o membro não está mais ali, mas a própria sinalização do coto cirúrgico faz com que aquele pé doa, entre aspas. Então, nos processos de dor crônica, existe uma falha nos processos de contenção da dor e de adaptação ao estímulo. Então, a dor ela só existe se tem alguém sentindo ela. Então eu acho que isso não acontece nos pacientes com dor crônica. Eles não se acostumam, não se adaptam à dor. Às vezes eles passam a queixar menos ou não procuram um atendimento por descrédito de que haja um tratamento. Não recomendo, porque viver com dor é viver com sofrimento, é viver com pouca qualidade de vida. Então não recomendo que ninguém se acostume a sofrer ou se adapte a isso. Pelo menos não o faça sem antes tentar toda a tecnologia médica e paralelo à medicina que possa aliviar um pouco esse sofrimento. O melhor tratamento para dor crônica é aquele que se encaixa ao seu caso. Então, tratamento personalizado, abrangente e multidisciplinar. A meta é diminuir a frequência, a intensidade e, principalmente, retomar a qualidade de vida e os afazeres. Cuidado para não focar só na dor. É muito importante entender que controlar a dor é tratar a saúde como um todo. Diminuir hábitos inadequados, ter boas noites de sono, ter um bom controle emocional. Não raro a dor crônica pode estar associado a fenômenos depressivos, a quadros de ansiedade. Se houver um desbalanço de peso ou nutricional, tratar esse desbalanço para que não haja uma sobrecarga. Se você puder mudar o sedentarismo para uma atividade física que, além de prazer, te dê mais qualidade muscular e periférica. Então é muito importante que o tratamento ele seja bem amplo, porque dor crônica ela não costuma passar só com uma medida isolada, tratando só em uma frente. Outra coisa que eu recomendo é que você não se automedique. É muito importante que você não se entupa, não consuma muito medicamentos, esses comuns, sem prescrição médica ou replicando prescrições anteriores. Que você busque um tratamento cada vez mais especializado de acordo com a causa. Às vezes o reumatologista, às vezes o neurologista, por vezes o fisiatra ou o ortopedista, o geriatra. Então é muito importante que você busque um tratamento mais especializado para que você mova o seu recurso, a sua energia e sua disposição para um tipo mais peculiar de dor, que é a dor crônica. Eu sei que muitas vezes você pode se sentir cansado de acordar dia após dia e ter vontade às vezes de desistir desse tipo de tratamento, mas é muito importante testar outros medicamentos, outras abordagens, às vezes até medidas seguras, mas fora do espectro da medicina tradicional, sempre com a ajuda do seu consultor, que é o seu médico de confiança.
É muito importante tratar a dor crônica com respeito e é muito importante valorizar a queixa individual do paciente. Ela é uma doença que ela acontece em vários níveis, desde o nível anatômico do local da dor até mudanças neurológicas em vários níveis. Então é muito importante que você trate também dentro desta complexidade e abrangência. O médico é um item é uma pessoa muito importante na centralização desse tratamento, mas muitos casos também se beneficiam de um bom educador físico, de um bom fisioterapeuta, tanto da parte motora como da própria parte analgésica e anti-inflamatório, de aspectos nutricionais que podem ser muito bem conduzidos por um bom nutricionista, terapia ocupacional, psicólogo, outras terapias como acupuntura, yoga, shiatsu. Então, dentro do espectro da causa da dor e dentro das possibilidades, é melhor quando você monta um time e não deixa o tratamento a cargo de uma única pessoa ou de uma única ferramenta. É extremamente importante conhecer um pouco sobre o transtorno, sobre a patologia, entender que não tem uma solução milagrosa e nem uma solução única. É muito importante que você faça boas parcerias e também assuma parte da responsabilidade pessoal e individual com relação ao seu tratamento e aos seus ganhos. Alguns casos vão ter respostas excelentes ao medicamento ou a terapias complementares. Outros vão ter respostas um pouco inferiores. É muito importante você valorizar, comemorar pequenos ganhos como redução da intensidade, como redução da frequência, como ganho de qualidade de vida. E é muito importante para o médico paciente o ganho funcional. Você passar a fazer coisas que antes você não estava conseguindo fazer com a dor. Sair mais, se socializar, partilhar momentos de carinho com a sua família, porque a dor ela muda o seu estado emocional. Então quando você se livra um pouquinho dela, você consegue preencher o seu dia e sua experiência com momentos melhores. Eu acho extremamente importante que você se cerque de pessoas que te façam bem, que te deem qualidade e sensação de bem-estar. É muito importante que você seja por si também uma pessoa que se faça bem. É muito importante que você valorize tudo aquilo que vai bem e que você possa fazer com mudanças de hábitos, com confiança e com firmeza para você poder colher os frutos nessa sua caminhada. E é muito importante que ninguém consegue passar isso por você. Então só você sabe exatamente o grau de sofrimento, o seu calcanhar de Aquiles, suas vulnerabilidades, mas também a sua fortaleza e aonde você é mais forte. Então eu desejo aqui no finalzinho desse nosso vídeo toda a sorte nessa sua caminhada. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, são informações básicas, mas bastante importantes. A ideia foi um ponto de partida, para que você possa agora buscar ajuda direcionada, personalizada e possa ter mais ferramenta para conhecer o seu caso e discuti-lo com o seu médico.